Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz a todos e a todas, no nome de Jesus. Hoje eu estou passando aqui para refletir um pouco com vocês a respeito de uma pergunta que ouvi nesses dias, primeiramente feita por um pastor e depois feita também por um padre. A pergunta é a seguinte: onde estão os pastores nesses dias de pandemia? Você já parou para pensar sobre essa pergunta? Às vezes, meus irmãos, nós não paramos para pensar o quanto esta pergunta ela está carregada e até sobrecarregada de ideologias anticristãs, ideologias revolucionárias, ideologias de uma crítica injusta que se contrapõe ao trabalho das igrejas e mostra uma atitude refletida daqueles que o fazem. Quando esta pergunta é feita por um membro comum de qualquer entidade religiosa, a gente consegue entender o porquê da pergunta. Mas quando é feita por uma autoridade eclesiástica, seja ela de qual instituição religiosa for, a gente percebe que há por parte de uma liderança religiosa uma profunda ignorância a respeito do conhecimento das Escrituras, da teologia e de uma compreensão clara a respeito da complexidade da situação para se fazer uma pergunta dessas. A pergunta ela tem um propósito de transferir uma culpa para os pastores, para as lideranças religiosas, do coronavírus está aí alastrado pelo mundo sem controle e ninguém conseguir controlar, e passa uma falsa imagem de que os pastores se propuseram em algum momento a colocar freio nisso, a resolver a situação, o que eles deveriam fazer. Isso é uma pergunta que revela, na verdade, muita hipocrisia e falta de conhecimento bíblico daqueles que o fazem quando se trata de lideranças, mesmo que estes se arroguem e queiram passar uma falsa imagem de que têm algum conhecimento bíblico quando fazem isso. Quando nós olhamos na história dos evangelhos, nós vemos que Jesus fez muitas curas e muitos milagres. Mas o Jesus não curou todas as pessoas doentes que existiam em todas as cidades onde ele passou. A Bíblia fala de muitos momentos de enfermos que vieram a ele com várias enfermidades, ele curou a todos que vieram a ele. Mas ele não curou a todos na cidade. A Bíblia fala também de um momento em que Elias fez o milagre na vida de uma viúva. E o próprio Jesus disse que havia muitas outras viúvas na cidade de Sarepta, na época de Elias, mas Deus só mandou Elias para aquela viúva especificamente. O que isto quer dizer? Que o Senhor Jesus ele tem o poder de curar todas as doenças e enfermidades, mas ele cura a todos aqueles que ele quer curar e somente aqueles a quem ele quer curar. Jesus salva a todos aqueles a quem ele quer salvar e somente aqueles a quem ele quer salvar. Quando ele vier buscar a sua igreja, muitas pessoas vão ficar e não vão subir. E aí? A minha pergunta para você: o plano de Deus fracassou? Jesus fracassou como Salvador? Não, de maneira nenhuma.
mas ele cumpriu o propósito soberano a que ele se determinou a cumprir. Então, eu respondo: onde estão os pastores em tempo de pandemia? Eles estão nos mesmos lugares onde estão os padres e onde estão todas as outras autoridades eclesiásticas ou religiosas de qualquer religião. Alguns estão em quarentena, outros estão isolados, outros estão fazendo os seus trabalhos nas igrejas com a redução do seu auditório, conforme permite a lei. Outros estão fazendo os seus trabalhos através das redes sociais. Nenhum problema com isso, nem com pastor, nem com padre, nem com nenhuma autoridade religiosa, desde que cada um esteja fazendo isso dentro da legislação, respeitando o direito à saúde e à vida, respeitando os cuidados que cada um deve ter pela orientação de vigilância sanitária e zelando pela saúde do povo. Nada contra, nenhum problema. Acho que todos aqueles que estiverem fazendo corretamente o seu trabalho estão de parabéns. Mas nós queremos trazer uma resposta no sentido de dizer que essas pessoas estão fazendo a obra de Deus conforme o Senhor tem conduzido as suas vidas. Jesus continua operando através da vida dos pastores, curando pessoas de todas as formas de doenças e enfermidades, quando Ele quer. Alguns Ele tem curado por meio do atendimento médico, do tratamento, com a medicação que é passada para curar até mesmo o coronavírus. Outros são curados através de um tratamento na UTI e outros até são chamados pelo Senhor e morrem. O que nós queremos refletir sobre isso? Que o Senhor Jesus, Ele continua curando do jeito que Ele fez no tempo que Ele esteve aqui com seus apóstolos, da forma soberana como Ele escolheu fazer. Uns Ele tem curado até milagrosamente, através das orações dos pastores e das igrejas, inclusive tem curado do próprio coronavírus. Para quem faz essa pergunta, onde estão os pastores em tempo de pandemia, eu aconselho, assista os programas dos pastores na televisão e então você verá onde os pastores estão, fazendo a obra de Deus. E você irá testemunhar que o Senhor Jesus está realmente vivo no nosso meio, fazendo os seus milagres. Tem pessoas lá que estão apresentando os seus testemunhos e que foram curadas de diversas doenças e enfermidades, inclusive do coronavírus, e mostram o antes e o depois. Dê uma olhadinha, assista as programações, converse com membros de igrejas, que você saberá onde cada um está e verá que o Senhor Jesus continua fazendo a sua obra, salvando pessoas, transformando vidas. Mas preciso lhe dizer uma coisa: Ele faz e fará sempre, segundo a sua vontade soberana. Quando pessoas mal intencionadas fazem essa pergunta, elas pretensiosamente querem transferir uma responsabilidade para os pastores e hipocritamente, sabendo que é uma responsabilidade que eles mesmos que fazem a pergunta sabem que não é das lideranças religiosas, sabem que não é uma responsabilidade dos pastores. Nós estamos todos numa pandemia e somos, meus irmãos e irmãs, todos iguais nesta luta. Estamos todos dependentes da graça de Deus e nós sabemos que o único que tem o controle sobre esta doença no mundo é Deus. E Ele irá controlar da forma que Ele quiser, se Ele quiser ou não, porque Ele não deixa de ser Deus por causa disso. Não deixa de ser Deus, Ele continua sendo Deus. Então, é uma hipocrisia querer transferir essa responsabilidade para os obreiros, para os pastores, porque
porque todos nós sabemos que somos apenas servos de Deus e oramos pelas pessoas para que Deus cumpra o seu querer segundo a sua vontade. Então, quando vocês ouvirem perguntas desse jeito, procurem refletir sobre a ideologia que está por trás, sobre a malícia que está por trás de uma pergunta dessa, que quer responsabilizar os pastores, sabendo que eles não são culpados de nada, sabendo que eles são muitas vezes heróis, porque estão se virando do jeito que podem, fazendo do jeito que podem para dar continuidade à palavra de Deus, e são eles que são instrumentos de Deus para levar uma palavra de conforto e de esperança às pessoas que estão tão sofridas num tempo de pandemia. Respondo mais uma vez: onde estão os pastores em tempo de pandemia? Estão fazendo a obra de Deus como lhes convém. Estão levando uma palavra de fé, de esperança, de conforto e salvação, e como homens e mulheres de Deus, esperando na misericórdia do Senhor, que vai cumprir o seu propósito e que tem guardado as nossas vidas e que guardará conforme a vontade de Deus. É bem verdade que muitos Deus tem chamado, e esses que têm morrido por causa da pandemia e outros motivos, eles não estão sendo castigados por Deus. Ao contrário, eles estão sendo glorificados pelo Senhor, estão sendo levados para a glória. E quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos preparamos para esse encontro com Cristo. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então que o Senhor possa estar derramando graça na vida de todos aqueles que estavam inquietos com essa pergunta, estavam nessa dúvida, e que o Senhor possa oferecer hoje ao seu coração essa palavra como uma resposta que lhe traga paz e segurança da parte do Senhor. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.